Salve gamers! Aqui é o Rafa e o que é melhor? Dar a primeira notícia ou a notícia mais importante? Com o lançamento do PlayStation 5, a Sony também entrou na próxima geração de consoles. Assim, chegou a hora de analisarmos qual a estratégia que a empresa parece estar empregando para o seu novo aparelho e como ela reflete a forma como esta companhia japonesa enxerga o mercado dos videogames. O PlayStation 5 chegou às lojas no dia 19 de novembro, e não poderíamos estar mais empolgados para vermos o que o futuro reserva para a nova máquina da Sony. Uma pena que às vezes parece que a empresa nipônica não compartilha desta empolgação, já que adotou uma estratégia muito diferente da empregada pela Microsoft. Enquanto a produtora americana tem adotado a dianteira, com anúncios constantes sobre seu novo aparelho, quais são os seus planos para a nova geração de consoles, a companhia japonesa adotou uma postura discreta, com anúncios esporádicos seguidos de um longo período de silêncio que incomoda algumas pessoas. De certa forma, eu entendo a decepção que muitos fãs da Sony tenham com a postura da companhia no início desta nova geração, já que a empresa não só lançou seu produto depois do Xbox, mas também foi a última a anunciar as especificações do PlayStation 5, como ele seria, quais seriam seus modelos, o preço e ainda mantém uma grande incógnita sobre a expansão de serviços interessantes e atrativos, como o PlayStation Now. Uma atitude vista por muitos como arrogante ou prepotente, mas que na verdade reflete apenas um comportamento que a Sony sempre teve. A estratégia da empresa no mercado de consoles é muito diferente da adotada pelas suas rivais. Microsoft e Nintendo, por exemplo, são empresas de ação, que buscam trazer inovações a cada novo console, com o objetivo de atrair os consumidores. Ações que levaram as empresas a criar produtos e serviços que se tornaram sucessos absolutos, como o Wii e o Game Pass, mas que também criaram iniciativas que se transformaram em grandes fracassos, como o Wii U e a proposta de centro multimídia que o Xbox One tinha no seu lançamento. A Sony segue um padrão diferente. Ela é uma empresa de reação, pois com o passar dos anos se tornou uma especialista em responder às ações das suas concorrentes. O próprio nascimento do PlayStation foi uma ação de reação, já que na época a empresa planejava lançar um console juntamente com a Nintendo, e quando o acordo foi por água abaixo, a companhia passou a projetar seu próprio videogame. Ao longo dos anos, esta corporação japonesa desenvolveu uma habilidade sem igual em responder à altura a tudo que as outras empresas fazem, como quando criou seu próprio controle de movimento, como uma resposta ao Wii, o desenvolvimento de seus troféus e a criação do PlayStation Plus, como um contra-ataque ao sistema online que havia sido lançado pela Microsoft no Xbox 360 e até mesmo vídeo de brincadeira sobre como compartilhar jogos no PlayStation 4, feito de última hora após a tragédia que foi o anúncio do Xbox One. Mas é claro que isso não quer dizer que a empresa nipônica esteja simplesmente parada e esperando as outras companhias darem sempre o primeiro passo. A questão é que sua abordagem vai em outro caminho. Embora o PlayStation 5 seja uma peça de tecnologia incrível e o seu novo controle traga características que devem tornar a jogatina ainda mais interessante, o foco estratégico da Sony não está no investimento de hardware ou nos serviços que ela pode oferecer aos jogadores. Todas as ações que a Sony faz no mundo dos games estão focadas num único objetivo: no desenvolvimento de jogos. E embora esta possa parecer uma estratégia básica, diante da complexidade que a indústria dos games se transformou, a questão é que ninguém faz isso como a Sony.
Não existe uma empresa que saiba lidar com jogos como a Sony. E desde que entrou no mundo dos games, sua estratégia tem sido a mesma: desenvolver uma máquina potente o suficiente para interessar os desenvolvedores e passar a trabalhar em suas próprias companhias e buscar as melhores parcerias, investindo diretamente no desenvolvimento de títulos ou ações que garantam que estes jogos estejam disponíveis primeiro em suas plataformas. O próprio desenvolvimento do PlayStation 5 seguiu esta regra, já que, segundo o presidente da Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a companhia nipônica cogitou lançar duas versões do PlayStation 5, a que já está nas lojas e uma segunda versão menos potente e mais barata, similar ao que é o Xbox Series S, porém decidiu investir em duas versões com o mesmo poderio de processamento, e cuja única diferença é a presença ou não de um drive de disco. Uma decisão que pode não soar tão acessível a alguns consumidores, mas que saltou aos olhos de muitos desenvolvedores, pois enquanto a Microsoft recebeu algumas críticas de estúdios que não estavam satisfeitos com a possibilidade de ter que desenvolver jogos para dois modelos de consoles com poderios diferentes, o PlayStation 5 só tem recebido elogios das produtoras, ajudando a fortalecer uma relação que já mostra frutos, como a parceria com a Square Enix, com a exclusividade de Final Fantasy XVI e com a Tango Gameworks, que apesar de ter sido comprada pela Microsoft, ainda desenvolve Ghostwire Tokyo exclusivamente para o PlayStation 5. Ações que fazem parte de uma estratégia que a Sony domina e que garantiu que seus consoles sempre tivessem a maior quantidade dos grandes exclusivos do mercado, característica que ela sabe que irá atrair os jogadores. A empresa já deixou claro que pretende continuar neste caminho nessa geração. Em entrevista ao Washington Post, Jim Ryan afirmou que a companhia continuará a investir em fornecer títulos que você só encontre no PlayStation. Uma estratégia que, como eu disse antes, pode parecer antiquada visto que o mercado dos games tem mudado com a vinda de serviços como o Game Pass, o Stadia da Google e o Luna da Amazon. Mas a questão é que, como todo ramo tecnológico, o mercado de games está sempre passando por transformações. E mesmo assim, dos 5 consoles lançados pela Sony até aqui, 3 deles dominaram suas respectivas gerações, seguindo sempre a mesma estratégia: forneça os jogos e os jogadores virão. Uma filosofia que está presente no lançamento do PlayStation 5, cujos jogos exclusivos já aparecem numa quantidade muito maior do que o visto no Xbox Series X e S. E isso parece estar se revertendo muito bem nas vendas, já que assim como os aparelhos da Microsoft, os consoles da Sony também têm se esgotado nas lojas. Xbox e PlayStation podem estar andando lado a lado no interesse dos jogadores neste momento, mas a empresa nipônica aposta em manter o interesse dos gamers com o lançamento de exclusivos de peso já no ano que vem, adotando a postura de realizar pronunciamentos esporádicos, mas sempre marcantes. E essa é uma estratégia que tem se provado útil, pois embora a Microsoft esteja sempre aparecendo na mídia com novidades sobre quais são seus planos para o Xbox e as vantagens do Game Pass, poucas notícias causaram mais impacto do que saber que jogaremos Horizon Forbidden West e saberemos mais sobre o novo God of War Ragnarok em 2021. Deste modo, a Sony aparentemente vai manter uma estratégia que garantiu sua supremacia no mercado de games até o momento, e que tem dado ótimos resultados neste começo de geração, apesar das mudanças na indústria dos games. Claro que também devemos conhecer novidades sobre o PlayStation Now no futuro próximo, como a vinda do serviço para o Brasil, porém não espere que ele se torne algo tão interessante e tão atrativo quanto o Game Pass. A companhia só irá investir em seu serviço de assinatura de jogos se o serviço da Microsoft se mostrar um fator decisivo na venda de consoles, ou se outras propostas, como o serviço de streaming da Amazon, o Luna, se mostrar um perigo em potencial. Porém, nenhum desses casos deve ocorrer no futuro próximo. Enquanto isso, a Sony vai fazer o que faz de melhor: esperar a ação dos concorrentes
enquanto prepara jogos que você somente vê no PlayStation. Iniciativa que mostra que a Sony não está se importando se outras empresas realizam seus anúncios primeiro, pois ela acredita que seus jogos têm força suficiente para fazer frente ao que a concorrência esteja preparando. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Aproveita para deixar nos comentários se você está empolgado com o PlayStation 5 ou se a proposta da Microsoft parece mais tentadora. E aproveita para clicar no botão aí em cima para ver os outros conteúdos do canal. Nos vemos no próximo vídeo e continuem jogando!